Esperando o pessoal, todo mundo entrar na sala aqui, aí a gente começa. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí nesse evento que a gente está organizando. A gente já está, desde o início dessa pandemia, já tem uns 2, 3 meses que a gente tem feito esse ciclo de conversas aí com a nossa base de clientes, de parceiros, de colaboradores. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho mais sobre gestão financeira para negócios da área da saúde. E hoje a gente vai contar com dois convidados. A ideia aqui é ser um bate-papo, a gente não vai fazer nenhuma apresentação estruturada com slides e tudo mais. É mais para a gente contar um pouco da experiência que a gente tem, tanto na gestão financeira como na gestão de negócios de maneira geral na área de saúde. E para enriquecer essa conversa, a gente vai ter a participação do Alisson. O Alisson é CEO e fundador da LeverPro, que é uma startup especializada em automatização dos processos de planejamento e análise financeira. É parceiro da Amur em diversos projetos de profissionalização de gestão. E também tem grande parte da ideia de transformar a gestão financeira em algo mais automatizado veio do trabalho do Alisson como consultor, como dentro da gestão financeira e da controladoria de clínicas e hospitais. Então, ele tem muita experiência aí para compartilhar com vocês aí também, sem falar também da plataforma, que é muito útil e apoia muito o processo de gestão e orientação estratégica do negócio. O outro convidado é o André Moura. Ele é sócio e diretor da Pulsos Centro de Fusão. É uma clínica médica especializada em fusão para tratamento de doenças imunomediadas. Não sei se eu falei certo, mas se o André quiser depois explicar melhor, ele pode falar. O André, ele é originalmente engenheiro, então ele é membro da segunda geração de uma família de médicos, né? A irmã e o pai são médicos, o pai era quem tocava a clínica no passado. O André teve uma carreira executiva como engenheiro e há alguns anos atrás optou por vir para entrar na Pulsos, fazer o processo de sucessão tanto da gestão da empresa e profissionalização da gestão. Conseguiu ter muito sucesso nesse trabalho. A empresa vem de 2, 3 anos de crescimento acelerado no mercado da saúde, com visão de inovação, novas abordagens estratégicas. E nos últimos 2 anos, a Amur tem apoiado ele nesse processo com algumas demandas específicas que a gente pode ir comentando ao longo do trabalho. Então, por ser um cliente que ele tem muita coisa para contar sobre esse processo, a gente resolveu convidar ele para ele compartilhar sua experiência durante esse período aí que ele está à frente da Pulsos. Eu sou o Gustavo, para quem não me conhece, sou diretor aqui da Amur, aqui do escritório de Belo Horizonte, e vou mediar aqui esse bate-papo com os dois convidados do dia de hoje. Só para alinhamento, a gente está usando a plataforma do Zoom, né? A gente tem 2 formas da gente interagir aqui. Tem o chat, se quiserem fazer comentários sobre o que está sendo falado e tudo mais, vocês podem usar o chat. E ao lado do chat tem o Q&A, que se vocês quiserem que seja feita alguma pergunta específica para um dos panelistas aqui, podem utilizar o Q&A que a gente vai gerenciando aqui as perguntas
de vocês ao longo da apresentação. A ideia é que seja um bate-papo mesmo, então convido a todos a fazerem comentários, perguntas. Vamos tentar interagir aqui, que a gente quer trocar experiências nesse momento. Aí, para começar, como foi até o mote, né, do convite para vocês nesse primeiro momento, né, para esse meetup, a área de saúde passou por um processo virou de ponta cabeça, né, nesse período da pandemia, tanto os setores que estão lá cuidando diretamente dos afetados pela pandemia, quanto os serviços e atividades que são eletivas ou que não estão diretamente relacionados ao impacto do coronavírus. Então, cada instituição, desde laboratório, clínica, ou hospitais, teve que responder à crise de uma forma diferente. Então, para começar esse bate-papo, eu queria que o André contasse um pouquinho de como é que foi a experiência dele em ter que lidar com a pandemia no negócio, na clínica dele, que não trata pacientes diretamente relacionados à Covid, e que também teve um impacto nesse período aí. Eu queria que ele começasse compartilhando isso para vocês saberem como que foi essa experiência para ele. Aí, André, se você puder compartilhar um pouquinho aí com a gente. Boa noite a todos. Agradecer o convite da Muri e espero que contribua e agregue informações e conhecimento aí às pessoas que acompanham. A Pulsos, só reforçando, Gustavo, a Pulsos é um centro de terapia assistida, né? É o nome clássico, a gente chama de centro de infusão, mas é uma clínica especializada no tratamento de doenças autoimunes e doenças reumáticas, né? Então, são doenças crônicas, doenças que não têm cura e que, em muitos casos, exigem um tratamento medicamentoso de alto custo. O foco é não chegar nessa situação para prevenir, né, fazendo outros tratamentos mais preventivos, mas dependendo do nível de doença que o paciente chega, aí o caminho mais correto é o tratamento medicamentoso. Mas a empresa foca num cuidado integrado e completo do paciente com equipe multidisciplinar, né? Nós contamos, além dos médicos, a nossa diretora técnica, que é a minha irmã, fundadora da empresa junto com meu pai, professora do Hospital das Clínicas da UFMG, da cadeira de reumatologia, foi pioneira na administração dos medicamentos aí no passado. E, como o Gustavo colocou, a gente veio num passado aí sem muita planejamento para fazer isso, mas a gente resolveu profissionalizar a empresa e eu acabei encabeçando esse desafio, com a experiência que eu tinha acumulada da área de engenharia, né? Falando especificamente da pandemia, Gustavo, e dessa questão do impacto no setor da saúde, eu diria um pouquinho até além. Eu diria que aí eu vou falar um pouquinho mais do nosso segmento específico, e vou chamar de setor da saúde, mas eu tenho certeza que se aplica a vários outros segmentos dentro da saúde. A saúde já estava passando por um processo de transformação muito grande, já deveria estar passando antes da pandemia, né? Já era um processo de mudança que a gente já vinha mapeado há 2 anos atrás, a gente já enxergava que o modelo, por exemplo, né, o modelo de pagamento, de remuneração dos prestadores de saúde tinha que mudar, né? A forma como que era feita até hoje, na maioria dos casos, através de uma tabela, que é o chamado Fee for Service, que remunera só a quantidade do serviço prestado e não a qualidade, né? Isso é realmente incômodo e para quem paga a conta, né? E eu sentado na cadeira do gestor do plano de saúde, eu teria a mesma preocupação. Falar, não faz sentido eu pagar com base no volume de atendimento. Então, se precisar de dar 10 agulhadas no paciente, eu vou pagar 10 agulhadas? A pergunta é, eu preciso de dar alguma agulhada? Né? E se eu preciso de dar alguma agulhada, ter dados e informações que demonstrem isso, e se tiver que dar uma agulhada, que seja uma com a relação de valor a melhor possível. Né? Valor na saúde é a relação
do que você entrega de desfecho clínico para o paciente e a experiência dele ao longo do tratamento, da cadeia toda, a um dado custo, né? Tem uma frase famosa aí, um jargão, que é: saúde não tem preço, mas ela tem custo, né? Então isso a gente já estava no nosso radar. Eu já estou trabalhando, eu pessoalmente já estou dedicado a esses projetos mais estratégicos há muito tempo. Graças a Deus eu na rotina eu já atuo muito pouco, eu já estou olhando o futuro, depois de amanhã, né? Então acho que é um primeiro comentário que é válido, antes mesmo da pandemia, vamos falar assim, assolar o mundo, o sistema de saúde brasileiro, falando mais da saúde suplementar, né, dessa fonte pagadora. O SUS é um caso um pouco complicado, mas um caso diferente, mas ele também vale essa regra. Já tinha que ter uma mudança drástica. E a gente já estava claro que quem não mudar, quem resistir à mudança, não vai parar de pé, né? Falando um pouquinho da experiência do corona, assim, claro que nas primeiras semanas né, tem um turbilhão. A área técnica nossa, a doutora Fabiana, já muito, né, é uma característica dela, muito preocupada e muito focada na segurança do paciente. A gente faz os ajustes necessários de protocolo de segurança, espaça os tratamentos, cancela algumas consultas eletivas, ativa planos também que já estavam mapeados, por exemplo, a telemedicina, né? Eu acho que a pandemia, como toda outra grande crise, ela tem os dois lados da moeda. Ela não vem só para trazer perspectivas ruins, ela vem para demonstrar que o modelo de negócio vigente ele é questionado, né? Então, para que um paciente tem que deslocar às vezes 200, 300 quilômetros para sair da cidade dele para vir num centro em Belo Horizonte para fazer uma consulta médica? Claro, uma primeira consulta, uma segunda consulta, preconiza-se que tenha o contato, né, do médico-paciente, mas em determinado momento a tecnologia pode vir para contribuir muito. Então a telemedicina é um exemplo que a gente adotou logo quando veio a pandemia. A gente já tinha um projeto escrito, mapeado, parceiro que a gente ia atacar, que a gente ia trabalhar junto. Quando veio a autorização lá na época do Mandetta ainda, né, da portaria autorizando, no dia seguinte a gente já implementou, já implementamos o plano, né? Claro que demora um pouquinho para disponibilizar para o paciente, para a ponta final, porque a gente tem que fazer todos os testes, todas as validações, mas eu acho que isso cabe aqui. É preciso inovar, é preciso pensar um pouco diferente. A saúde, ela ainda, eu falo porque eu tô um pouco, penso um pouco fora da caixa, né? Eu sou de uma família de médicos. Até meus 17, 18 anos eu teria que fazer medicina. Eu falei, não, vou fazer um negócio diferente. Mas, enfim, a gente enxerga um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que buscar a eficiência do processo, porque no final da conta, essa conta vai cair para o beneficiário que paga a conta do convênio, né? Então, o prestador ele tem que estar imbuído nisso. Mas em termos de experiência de Covid, só para reforçar, não estou dizendo que foi fácil, a equipe nossa ela é muito envolvida, a gente se prontificou, se uniu, tivemos um comitê de crise, mas em 15 dias estava rodando normalmente. Hoje a gente faz reunião remota, faz reunião presencial com a distância correta, com as proteções individuais e a vida segue. O paciente precisa do tratamento, a vida continua, né? Legal. Obrigado aí, André. Eu acho que você acabou dando um panorama ali de muita coisa que a gente vai acabar explorando um pouquinho mais ao longo desse bate-papo. Eu acho que um tema que eu acho que o Alisson vai poder contribuir muito sobre a experiência dele, como que a Lever Pro pode ajudar nesse processo, é sobre essa questão dos dados, né? Da análise de dados como um grande propulsor de tomada de decisão e de estratégia e de inovação. Acho que na fala do André, em algum momento, ele citou que já estava essa questão da telemedicina, das novas tecnologias, já estava mapeado esse cenário de que o setor de saúde iria mudar, e eles já tinham mapeado, já estava praticamente estruturado o que seria um plano, já estava sendo discutido, e quando veio a pandemia, a empresa já estava preparada para
para implementar isso rapidamente, não precisou começar do zero. Então, eu acho que esse é um primeiro aprendizado aí, colaboração que o André trouxe, que é essa capacidade de monitorar o setor, o mercado, os dados, para tomada de decisão. Só que não é só uma questão de ver à frente, né? Quando a gente fala de análise de dados, normalmente a gente divide em 4 tipos básicos de análise, né? A gente fala primeiro da análise mais comum e que as pessoas costumam fazer com mais frequência, que é a análise descritiva, que basicamente a empresa, você está descrevendo o que aconteceu. Minha receita cresceu, a margem caiu, o endividamento aumentou. E nesse caso, é uma forma de você entender o que está acontecendo no seu negócio. O que realmente aconteceu? No último mês, no último período, minha empresa demonstrou um resultado X, Y, Z. Então, aqui, basicamente, o mais importante é eu conseguir descrever de forma a eu ter um cenário claro sobre o meu negócio e eu ter confiança nos dados. Então, a parte descritiva, se a gente for falar de uma forma mais direta, eu tenho que confiar no dado que tá sendo apresentado e esse dado tem que conseguir demonstrar o que aconteceu no meu negócio. Isso em finanças é fundamental, é saber qual é o meu ponto de partida, qual é a fotografia do meu negócio. No segundo momento, eu preciso analisar e diagnosticar o que está acontecendo. Então, é o segundo tipo de análise. Minha receita cresceu. Por quê? Cresceu por algum evento ou alguma coisa fora do normal, que não é recorrente, ou cresceu porque eu fiz um trabalho de colocar novos planos de saúde, de melhorar meu atendimento, melhorar minha interação com o cliente, e isso deu resultado no meu crescimento de receita. Então, não basta só descrever o que aconteceu, é preciso entender a causa raiz e o porquê que isso aconteceu. Esses 2 primeiros grupos de análise, a gente acaba olhando muito para o passado, né? O passado e o presente. O que aconteceu e como que a gente está. Mas tem outro grupo que é fundamental quando a gente fala de análise de dados, que é a parte de olhar o futuro. Eu conheço o passado, o meu presente, e começo a projetar ou fazer a análise preditiva, que é a partir dos padrões e do que aconteceu, o que deve acontecer com o meu negócio? Para onde que ele deve caminhar? Quais cenários que são mais factíveis de acontecer? E se acontecer o pior cenário? O que vai acontecer com o meu negócio, com o meu caixa, com o meu resultado? E, a partir da análise descritiva, da diagnóstica e da preditiva, a gente entra efetivamente na parte talvez a mais importante, que é a prescrição, né? Que é falar, beleza, esse aqui é o cenário, eu preciso fazer alguma coisa. O cenário o serviço de saúde vai mudar por causa da pressão por custo dos planos de saúde, porque a dinâmica da sociedade está mudando, as pessoas precisam de mais acesso, então eu preciso me fazer algo para conseguir saber explorar isso no futuro. Então, essa é a última parte, talvez a mais importante, que é, a partir da análise de dados, eu conseguir prescrever ações, estratégias e inovações que podem surgir a partir disso. Eu fiz esse mega preâmbulo aí para que o Alisson, primeiramente, pudesse falar um pouquinho de como que ele vê a importância dos dados e da gestão das informações dentro de um setor de saúde e das complexidades muito específicas da interação, né, com fontes pagadoras e tal, como que ele vê a importância disso e como que as ferramentas, desde o Excel até ferramentas na nuvem e tudo mais, pode ajudar os gestores nesse dia a dia. Aí, Alisson, passo a palavra para você. Então, boa noite, pessoal. Bacana, muito bem colocado aí pelo André e pelo Gustavo. Eu acho que, antes de mais nada,
tem que ser realmente pontuado que a gente está no momento de evolução mesmo. Há alguns anos, né, já foi identificado aí que a área de saúde já iria crescer muito, né? Tem uma curva aí que mostra que as pessoas estão envelhecendo, né? E que realmente a área de saúde é uma das áreas que cresceria mais aí no mercado. Só que, infelizmente, como o André falou, né? Existe uma cultura onde médicos, às vezes, acham que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Muitos até conseguem, né? Em alguns casos aí que alguns médicos conseguem. Mas é difícil você estar focado em atender e fazer a gestão do seu hospital ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem mais casos de ineficiência administrativa em hospitais do que em sucesso. Tá? Eu posso falar assim, posso falar que em Belo Horizonte isso é muito verdade. Tá? Eu cheguei a passar aí não só por hospitais, né? Eu já passei pelo Vera Cruz, mas já passei pelo Oncoclínicas, Unimed Mato Grosso, Vita, que é um grupo de transplante de bolsas de sangue, né, que eles fazem a captação das bolsas. Já prestei um serviço lá para o São Marcos também. Então, assim, eu consegui realmente ter uma visão ampla, né, de como que funciona, principalmente a relação de estruturação de dados, que nem o Gustavo falou. A gente tem aí, né, os principais pontos de ineficiência, que inclusive em São Paulo é um pouco melhor, tá, gente? Às vezes em outros estados a gente está mais evoluído em relação ao controle, né? Então, assim, Belo Horizonte a gente tem uma questão de estamos melhorando, obviamente, dia a dia, mas às vezes a comunicação e o envio de informações, a troca de informações entre hospitais e planos de saúde, clínicas, ainda é um pouco deficiente, né? Então, nesses últimos anos eu venho trabalhado muito nessa parte de, poxa, olha, tem um grande problema no meu contas a receber no hospital. Esse pode ter certeza que é o big problema aí dos hospitais. O pessoal tem equipes enormes aí para dar conta de conseguir analisar os relatórios dos inúmeros, às vezes são centenas, né? Centenas de planos de saúde, que cada um manda um arquivo com formato diferente. Você tem que analisar recursos de glosa, você tem que ter uma equipe enorme. E quando vira uma clínica, às vezes, aí, como São Marcos, laboratórios, né? São Marcos, Hermes Pardini, imagina só, o volume, ele multiplica por 1000 vezes, porque cada seringazinha, cada algodãozinho ali, ele vai incluir um item ali de controle e se torna uma coisa, às vezes, humanamente impossível. Então, isso, obviamente, já é identificado aí nos últimos anos e, realmente, as empresas elas têm tomado esse cuidado, têm corrido atrás. Poxa, vamos automatizar aí o processo de contas a receber, de cheque, de baixa de contas a receber, vamos. Então, hoje já tem eu já fiz muitos desses processos. Já automatizei vários deles, né? Mas com minha equipe. Mas a gente identifica que hoje a gente já tem empresas especializadas nesse tipo de coisa, né? Os RPs têm melhorado muito em relação à parte financeira, né? Antes não tinham tanto cuidado. Então, por exemplo, eu trabalhei muito com o MV e com o Tazi, que supostamente são dois líderes aí da área da saúde no Brasil, e passei por outros também, tá? Passei com gente que utiliza, por exemplo, o Senior, que o André utiliza também, principalmente o back office, é muito bom. Passei pelo Banner, passei por algumas variáveis, né? Alguns RPs aí que eles anteriormente, né? Por exemplo, o MV e o Tazi, eles não tinham uma preocupação tão grande com o back office. Acho que ninguém estava preocupado com isso há 7, 8 anos atrás e eles começaram a ter uma grande cobrança em relação a isso, né? Então, hoje você sabe que eles estão investindo nesse tipo de setor porque a área de controle de faturamento, né? A gente sabe que o faturamento é muito difícil nesses lugares, né? E porque eu envio para o plano tem que receber aquilo, às vezes também é complicado para o plano. Então, todos esses pontos que a gente vai observando, eles são pontos que
cara, eles são gargalos na hora de você fazer o cálculo do seu custo. Tem muita coisa que é tabelada, né? Você tem que tabelar, você tem que negociar tabelas com os convênios. Então, assim, cada um desses pontos são críticos aí e eles são, assim, eles são pontos de vazão, né, do seu lucro. As margens já são muito apertadas, né? Principalmente para quem trabalha com a maioria dos planos de saúde, né? Unimed é muito forte em Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, assim, as margens não são altas. Margem alta é um ou outro que tem uma margem absurda que é fora da curva, por exemplo, que é o grupo Mater Dei, né? Mas eles não, acho que é um ponto a se falar, mas eles estão fora da curva porque eles não trabalham com qualquer plano de saúde. E a maioria das instituições trabalham, e tem que trabalhar mesmo, porque a gente está, eu acho que a visão da área da saúde também, é claro que tem toda uma questão de lucro, mas também tem uma conscientização de que eles precisam estar ajudando aí o mercado de trabalho, né? Então, assim, só falei um pouco dessa importância, viu, Gustavo? Agora, em relação ao Covid, o Covid simplesmente ele acelerou tudo que todo mundo estava planejando em fazer de evolução para a área da saúde, porque todo mundo sentiu imediatamente, né, um choque ali quando começou março ali, final de fevereiro para março para abril, foi um choque para todo mundo, né? Obviamente, a gente viu que a taxa de ocupação imediata no Brasil teve um medo muito grande da população. Então, o que aconteceu com os hospitais? A taxa de ocupação caiu drasticamente, né? Porque todo mundo parou de ir para o hospital. O que cria uma margem bacana para dentro dos hospitais também são as cirurgias eletivas, que caiu drasticamente também. A ANAC mesmo, que é a instituição que regulariza e tem as estatísticas, todo mundo sugeriu, gente, vamos parar fazer as cirurgias eletivas só de maior urgência, né? A gente teve ainda um outro problema, né? Que os custos, eles pularam, o dólar aumentou, então qualquer coisa, qualquer material de fora, ele aumentou muito, né? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, os fornecedores, inicialmente acabou o estoque, né? No segundo momento, o que os fornecedores fizeram? Jogaram o custo lá do alto. Então, tem fornecedor que aumentou em 500% o valor de um item de proteção individual, né? Então, todos esses itens fizeram com que, gente, se eu tinha que tomar cuidado antes com meu contas a receber, com meu contas a pagar, com meu controle de glosa, com meu faturamento, agora eu preciso tomar 100 vezes mais cuidado e não posso tomar cuidado amanhã, precisa ser hoje. Eu preciso me planejar, né? E falando e complementando com a visão futura, que a gente pode falar muito mais, cara, é agora que eu preciso saber como que eu vou estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. O planejamento financeiro, que sempre foi imprescindível, né? No momento de crise, ele é a coisa mais importante que existe. Porque se você não tem planejamento, você não sabe o que pode acontecer com você daqui a 6 meses. Então, a gente, às vezes, tem uma ilusão, quando a gente está num momento fora da crise, a gente acha que a gente não precisa ver o amanhã. Tem muita gente que não trabalha com o amanhã, com o futuro. Trabalha com o presente e com o passado. Só que no momento de crise, se você não tiver um planejamento, amanhã você pode fechar as portas. Imediatamente, seu caixa, de repente, zerou, você não tem dinheiro para pagar a folha. Gente, nossa, acabou. Então, a visão futura, ela é, assim, imprescindível, tá? Depois eu posso falar até mais detalhadamente, Gustavo. Mais para frente a gente explora isso um pouquinho mais. Então, eu passo aí a bola de volta para você, tá bom? Valeu, obrigado, Alisson. Aí, André, aproveitando que o Alisson falou muito sobre essa questão de controle de custos, essa questão de saber no detalhe quanto custou a seringa, em quanto isso impactou num procedimento e como que isso impacta no resultado final do negócio, eu gostaria que você falasse a sua visão hoje sobre a questão de custeio e precificação, a importância disso e como que isso tem um desafio processual e sistêmico e como isso é importante para pensar em novos modelos de negócio, novos modelos
de rentabilização e de interação com os planos de saúde, que eu acho que é talvez um dos maiores desafios da gestão financeira, não só de setores de saúde, de clínicas e serviços de saúde, mas de gestão financeira de maneira geral, é a questão do custo, né? De como eu vou custear meu produto, meu serviço, e saber se cada uma das minhas operações, minhas unidades de negócio, meus produtos estão dando resultado ou não. Eu gostaria que você abordasse e aprofundasse um pouquinho na importância e na dificuldade de se fazer custeio e precificação, principalmente na gestão de saúde. Joia. Olha, sobre a importância, Gustavo, vamos lá, qualquer negócio, independente se é da saúde ou não, vamos pensar num qualquer negócio, um botequim da esquina, né? A rentabilidade dele, se ele vai conseguir ter um dinheiro para pagar pelo menos o salário dele no final do mês, depende do preço que ele põe nas mercadorias dele. E para ele precificar, ele tem que saber quanto que custa, né? Então ele ainda tem a liberdade, eu sei quanto que custa minha coxinha aqui, que custou 2, então eu vou vender por 4, porque eu tenho que pagar o imposto que vai comer 1, vai sobrar 1 para mim, né? Ou seja, sem demérito nenhum, mas desde o negócio da esquina da nossa casa, a pessoa tem que ter noção de custo para pôr preço, né? Você não consegue colocar preço, você não sabe quanto que custou. E quando a gente traz essa analogia para a área da saúde, ela ganha um tempero, uma pimenta adicional, que é muitas vezes o preço está congelado no tempo, né? Porque o cidadão da coxinha lá aumentou o preço da carne, o que ele faz? Ele reajusta o preço da coxinha, né? No caso seria o frango da coxinha, né? Uhum. Mas na área da saúde o prestador de serviço não tem essa jogada na manga, né? Ele acertou um contrato de prestação de serviço baseado numa tabela com uma margem de comercialização ali, que ele consiga estimar que ele vai ter algum resultado, e se tiver alguma alteração, como o Alisson colocou bem aí, exemplo, o Covid aumentou os custos dos EPIs, entre outros, ele não tem como chegar no prestador dele e falar, olha, agora eu vou ter que reajustar meu preço aqui em tantos % porque o meu custo aumentou. Não, meu amigo, tá no risco do negócio. E realmente está, né? O modelo de pagamento hoje praticado no Brasil é assim, né? E eu tenho uma crítica muito forte nesse modelo de pagamento, porque ele é altamente ele gera ineficiência. Ele gera a ineficiência do prestador, porque ele tem que ter uma estrutura, né? Nós somos uma clínica pequena. Eu consigo ter 2 pessoas só para faturamento. Imagina um grande grupo hospitalar, quantas pessoas que ele tem que ter no faturamento, né? E na outra ponta, para a operadora, para o plano de saúde, seja autogestão ou operadora, ou medicina de grupo, ele tem que ter uma grande estrutura também para analisar as contas. Então, já tem uma crítica aí que da própria forma com que o sistema está organizado, ele não gera eficiência. Então, o prestador tem que funcionar naquela regra. Então, ele gera uma estrutura. Teoricamente, o valor que ele tem que receber naquela tabela que ele negociou tem que pagar essa estrutura. Então, fica ruim para todo mundo, né? Então, assim, eu diria que a importância ela é fundamental lá para o dono do boteco da coxinha. Para o gestor de um serviço de saúde, de um prestador de saúde, ela é indispensável para a sobrevivência dele. Porque muitos brincam, né? Eu até brincava internamente lá, quando eu fui fazendo as análises, as avaliações, porque muitas vezes aquilo que o Alisson colocou, uma pequena clínica, tem a tendência do médico tentar ser, né? Ele troca de roupa, ele tira o jaleco e senta lá no gestor. E isso nunca vai dar certo. O médico tem uma visão assistencialista, ele foi formado para isso, né? Ele quer o cuidado do paciente a todo custo, ele vai direcionar os esforços necessários para atender bem aquele paciente. A tendência é que ele negligencie o custo, né? Então ele pode até não saber que ele está morrendo, mas na hora que ele for fazer a conta ele já está morto, aí ele está quebrado, é só uma questão de tempo, né? Então, falando da importância, ela é fundamental, né? E falando em futuro, vai caminhar mais para isso ainda, porque o sistema de saúde suplementar, ele não é eficiente mesmo, né? Ele não é sustentável dessa forma que né? Eu coloquei isso aqui, eu falo de novo.
eu me coloco no lugar dos pagadores e isso não existe. Isso quando você traz para um outro contexto de prestação de serviço de uma empresa de engenharia que eu trabalhei lá, que tinha 16 mil funcionários e contratos de 300 milhões, a ineficiência é justa causa, né? Você perde o contrato se você não mostrar que você é eficiente. Então a gente tem que trazer essa visão de eficiência para dentro do segmento da saúde e mostrar que você está entregando valor, né? E aí falando um pouquinho de projeção e de futuro, eu tangenciei esse assunto, mas a gente pode explicar um pouco mais depois. A área da saúde tem que caminhar para modelos de pagamento baseado em valor. Isso na prática, o que é? O prestador de serviço vai passar a compartilhar o risco com a fonte pagadora, né? No modelo atual, no famoso fee for service e suas variações aí, mas em suma, o risco está 100% com o pagador, né? A fonte pagadora. Olha, se o cara tiver que fazer uma cirurgia cardíaca, ela vai custar tanto e a fonte pagadora tem que pagar, né? A gente tem que caminhar para o prestador compartilhar esse risco com a fonte pagadora, porque ele também faz parte do cuidado do paciente, né? Ele tem que evitar que ele faça uma cirurgia, se ele fizer, ela tem que custar menos e assim vai. E para o prestador compartilhar esse risco com a operadora, ele tem que ser muito bom em gestão de custo, tem que ter muito dado, muita informação, engenharia de dado, para ele conseguir encarar esse desafio. Porque se ele for tentar fazer no empirismo, aí é vela e caixão, não tem jeito. Aí o risco vai ser compartilhado, sim, todo o risco vai ser vai tirar da operadora e passar para o prestador então, de serviço. Em resumo, já era fundamental pela natureza complexa e muito regulamentada do sistema da saúde, né? O Alisson falou bem, os faturamentos são todos muito regulados, código para lá e para cá, a operadora não bateu com o sistema dela, ela te glosa até você entender o que aconteceu. Então, se você não tem uma organização até de fluxo de caixa, você quebra no meio do caminho. Se você crescer, você quebra, né? E então já era importante e vai ser cada vez mais, né? Nesse contexto de remuneração por valor, de digitalização da saúde, transformação digital. Uma coisa que eu chamo a atenção também na parte de dados, Gustavo, você tangenciou aí, a tecnologia tem que vir e a gente tem que implementar projetos para compartilhar os dados e as informações para quem paga a conta, né? Não é concebível você pagar uma conta e você não saber o resultado daquilo, né? Então, o prestador de serviço tem que se organizar do ponto de vista de sistema, né, de gestão hospitalar, de BI, e compartilhar não só os dados, mas os desfechos para quem está pagando a conta, né? Esse é um valor, lá no caso da Pulso, a gente já está trabalhando nesse projeto há mais de 2 anos, e a gente quer, no máximo, aí, em poucos meses, até o final do ano, a gente está entregando um dashboard de indicadores de desfecho da parte clínica e da parte de processo, né? Para quem está pagando a conta, e ele ter acesso a esses dados, lógico, com toda a segurança da LGPD. Eu acho que esse é um outro tema muito profundo e dá uma outra discussão, mas não dá para caminhar nessa zona de conforto, achar que você vai mandar a conta faturada para a operadora, que está tudo bem assim. Não está, não existe isso, né? Então, assim, a gente, com essa visão assim mais, vamos falar assim, de mais planejamento e mais controle, a gente tem convencido a área médica, e no nosso caso lá, eles entenderam e estão junto no barco, né? Porque eles também têm que ser protagonista dessa mudança, né? O médico, ele tem que sair da zona de conforto dele e entender que ele tem que entender de farmacoeconomia, ele tem que entender de tecnologia, de telemedicina, porque achar que o problema é estar com o outro e ele continua fazendo da mesma forma, né? Não tem jeito. Claro, não é uma crítica, né? Os médicos lá da Pulsos, por exemplo, são a maioria médicos muito jovens, assim, relativamente jovens. Esses estão mais abertos ainda a pegar a mudança e entrar nesse barco do digital. Mas mesmo os mais antigos, eu conheço muita gente antiga de idade, mais jovem da cabeça. Acho que tem espaço para isso. E ou muda ou morre, na minha visão. Então, a Pulsos, ela é um laboratório de mudanças no setor de terapia assistida. Assim, a gente quer implementar realmente mudanças rompedoras. Esse modelo de negócio atual, ele não prospera. Obrigado aí, André. Eu acho que
é muito legal a gente ver que trazer a gestão, conhecimento de gestão, não só de finanças, né? Que finanças, estratégia e gestão tem que andar juntos, tanto com a visão do negócio, com a visão do atendimento ao paciente, no caso como com a estrutura de custos, com garantir a sustentabilidade do negócio. Então, isso é um equilíbrio que eu acredito que as clínicas, os laboratórios, os hospitais de médio, pequeno ou grande porte, eles têm que cada vez estar mais atentos e a conversa dentro da cadeia da saúde, ela precisa ser cada vez mais enriquecida. E eu acho que pessoas vindo de outras áreas para ajudar a melhorar a gestão da saúde, cada vez mais é importante. Aí eu queria só pegar o gancho que tem tudo a ver com o que o André estava falando, da doutora Luciana, que fez um comentário aqui. Ela fala sobre... Ela é patologista, minha especialidade, infelizmente, tem prevalecido o critério do menor preço. A despeito do comprometimento da qualidade, certamente está implícita. Isso vale para credenciamento para o SUS, mas também para a saúde privada. Aí o questionamento dela é como quebrar esse ciclo vicioso tão nocivo ao médico e ao paciente. Eu acho que muito da narrativa do André tem a ver com o caminho para quebrar esse ciclo vicioso aí. E eu acho que só com informação estruturada, bem fundamentada, você consegue conversar de igual para igual e negociar com o plano de saúde, pensando em novas formas de remuneração. A gente acompanha o André aí há 2 anos, ele de vez em quando ele até brinca, vocês têm que acompanhar nosso ritmo aqui, porque cada hora surge uma demanda, tem que fazer telemedicina, mas já vamos pensar na LGPD, a gente também, não, vamos te orientar aqui. Então a gente quer ser o parceiro aí do André esse desbravamento desse mercado aí. Ele tem sido muito bem sucedido nesse caminho aí. E aí a gente convida todos que estão participando a se inspirarem aí nessa dinâmica, nesse caminho, porque eu acho que administração também é uma ciência, gestão também é uma ciência que precisa ser muito valorizada dentro das empresas. Acho que as pessoas entendem do negócio, entendem de atender pessoas, de cuidar da saúde das pessoas, mas ela precisa se cercar de pessoas que entendam de gerir negócios, né? Então, cada vez mais, aí eu acho que é o principal recado aqui que a gente quer falar dessa live aqui, é que tentem trazer cada vez mais pessoas com competência, pessoas 100% internamente, prestadores de serviço, consultores, tecnologia. Acho que isso é o principal foco, e para o futuro da saúde, para ela ser sustentável para a cadeia, eu acho que isso é fundamental. Eu queria colocar um outro assunto, a gente acabou tangenciando. Gustavo, importa se eu te interromper? Eu acho que eu consigo dar um testemunho bacana, só para complementar aí a doutora Luciana, se você me permitir. Por favor. Esse contraste, né, essa briga eventual entre qualidade e preço, ela é clássica, né, da gestão da qualidade, né, em qualquer setor. A tendência natural que as pessoas imaginam eu tenho que diminuir o custo, então como é que eu vou conseguir entregar a mesma qualidade? Há uma pseudo leitura que qualidade sempre aumenta custo, mas eu acho que é isso que a gente tem que, quando a gente fala em valor, é exatamente isso. Eu vou entregar essa qualidade neste custo. Então, não adianta hoje você entregar uma qualidade altíssima, um desfecho altíssimo para o seu paciente, ele sarou daquela doença 100%, ele teve a melhor experiência do paciente possível, ou seja, a sua qualidade foi top, mas o seu custo foi o maior possível, e sendo que você tinha 3 outras opções de tratamento que poderia ter alcançado o mesmo resultado com um custo menor, né? E aí eu fico contente porque
a doutora Luciana, lá no nosso contexto lá, né, são 10 médicos que trabalham conosco, mas a doutora Fabiana, que é a minha irmã e a diretora técnica, ela sempre me questionou isso, Luciana. E eu percebo a dificuldade de vocês, o dia a dia do médico é muito desgastante, a agenda do médico é uma coisa de louco, o médico não tem tempo para almoçar, né? E ele fica chateado muitas vezes de ter uma remuneração muito baixa por uma consulta paga por um convênio, uma consulta complexa, né? No caso da nossa especialidade, eu não entendo muito da patologia, mas imagino que você precise de um tempo de qualidade de uns 45 minutos a 1 hora, né? E como receber por uma consulta R$80, né? O médico fica chateado com isso, né? O que eu te diria, Luciana? Eu te diria que a principal arma que você tem para brigar nessa luta aí é informação. Você tem que conseguir demonstrar para quem te paga esse menor preço que o que você está entregando para ela vale mais. Mas você também tem que estar de ouvidos atentos e saber ouvir se a outra parte argumentar que o que você está entregando não deve valer mais no contexto atual, né? Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui na nossa realidade. A Fabiana sempre me questionou isso. Não tem como a gente ficar atendendo esse volume de consultas por convênio, porque não paga a conta da nossa estrutura, que a gente tem que ter qualidade, o tempo eu não tenho tempo, né? Então a primeira coisa é organize seu tempo, foque nas coisas que são prioridades, faça uma gestão da sua agenda inteligente, o que não é foco, o que não é prioridade, não gasta tempo com aquilo, né? Exemplo, muito bobo, né? Os médicos têm tido muita resistência com a consulta da telemedicina, né? Uma ferramenta nova, eu vou receber R$80, R$70 para fazer isso, eu estou aqui 10 horas da noite fazendo. Só que eles têm que entender que, primeiro, o mundo vai caminhar nessa direção, né? E segundo, muitas vezes era uma consulta que vocês faziam até de graça pelo WhatsApp, né? Eu tive testemunho de médico, falou, eu faço um tanto dessas consultas com meus pacientes pelo WhatsApp de graça. Então, é uma forma do próprio médico se policiar e se posicionar perante ao paciente. Eu sei que isso é muito difícil, porque você acaba criando uma relação muito íntima com o paciente pode ter uma urgência, né? Mas o próprio médico também, em alguns momentos que ele puder, ele se posicionar, olha, eu vou te atender, mas eu vou te atender na teleconsulta ou na teleorientação, eu não posso te atender agora, eu acho que isso é uma primeira questão, em relação à remuneração do custo aí que você colocou em relação à consulta. Em relação a tratamento, não tem jeito, você tem que dominar todos os dados e os custos de todo o trabalho que você faz, gerar os indicadores que você entrega, chamar a fonte pagadora para conversar, ele tem que te enxergar como um parceiro, não como um adversário, e sentar na mesa e argumentar com fatos e dados. Olha, no nosso caso lá, a gente abre o custo, não tem nada a esconder de você. Você concorda que eu tenho que ter a minha margem? O meu negócio tem que performar, para você ter essa estrutura mínima de qualidade, isso aqui custa, e isso é valor para você? Então, vamos achar um caminho do meio em que eu consigo ficar vivo, né? E ao mesmo tempo consigo te entregar valor. Aí é um desafio muito grande mesmo, né? Mas com informação, com dados, com números, contra fatos e dados, dificilmente há argumentos. O testemunho que eu te daria, eu espero ter contribuído aí. Eu senti na pele o seu testemunho, eu lembrei dos nossos médicos lá reclamando com a gente essas situações. Obrigado, André. Pessoal, a gente combinou assim uma live de 1 hora, já estamos caminhando para o final. Vou fazer uma última pergunta aqui para o Alisson. Eu queria falar muito mais especificamente sobre projeção, né? Sobre projetar DRE, meu balanço, meu fluxo de caixa, como equilibrar isso no momento de tanta incerteza e de um desafio muito grande de saber, beleza, em fevereiro, março, eu tinha determinada quantidade de consultas, de atendimento e tudo mais. Estou começando a voltar agora, maio, junho, julho. Quando que eu vou voltar ao meu patamar anterior? Voltando, eu vou ter geração de caixa suficiente para pagar as dívidas que eu tive que tomar nesse período? Então, eu queria que o Alisson falasse um pouquinho mais
sobre isso e como que é importante dados, ferramentas e otimização desse trabalho aí. Aí, Alisson, só para a gente ter uns 5 minutos aí para a gente... Tudo bem, eu vou falar rapidinho. Primeiramente, gente, assim, eu acho que é muito uma ilusão nossa achar que as coisas vão voltar a ser o que elas eram antes, que não vai acontecer isso. Eu sei exatamente essa dor aí dos médicos em relação poxa, estou fazendo agora essa questão online, né? O André falou, mas isso é uma tendência mundial e a tendência o médico vai ter que se reinventar em relação a isso, porque isso é a tendência. Por exemplo, na China, tem um aplicativo lá famosíssimo agora, não sei se todos aqui conhecem, mas é o eDoctor, né? Você faz lá tanta gente que eles não têm a capacidade médica para atender todo mundo. Então, poxa vida, vamos fazer um aplicativo, um algoritmo que ele vai fazer o diagnóstico. Já, gente, a empresa está bombando, já é uma das startups que falam que ela vai ser a startup que mais vai valer no mundo, talvez mais do que a Amazon. Em contrapartida, a Amazon, que é uma das maiores empresas do mundo, que eles já fizeram a mesma coisa, eles já têm uma plataforma de atendimento online seguindo a tendência. Então, não tem jeito. Esse é um momento muito de se reinventar, né? A questão de projeção para frente, gente, tudo que era que a gente olhava ali para a DRE, é muito bacana a gente separar ali pelos principais grupos de receita, né, Gustavo? OPME, diárias, medicamentos, né, e oncologia, que é sempre um grande grupo ali. Então, assim, é importante a gente estar de olho nessas margens, né? Mas é muito importante a gente entender que não vai ser mais igual. Então, assim, no momento do Covid, onde tudo é incerto, a DRE é muito importante, sempre, para você estar calculando aí suas margens, para saber se a sua operação está cobrindo o seu custo, né? Mas o fluxo de caixa hoje, eu acho que é muito batida a frase que o caixa é rei, mas, cara, se você hoje não focar no seu caixa, você não tem chance nenhuma de sobreviver amanhã, entendeu? Então, se você tinha um controle de projeção de caixa, você aperte muito mais isso, por favor, né? Existem vários métodos aí, depois eu e o Gustavo, a gente fica à disposição para explicar, né? Mas, poxa, deixa eu ver como que agora caiu meu faturamento, deixa eu ver agora quais os setores macros que eu estou faturando, né? Deixa eu dar uma olhada nos meus contratos aqui com os planos de saúde, né? O plano de saúde tem que ficar muito de olho na taxa de inadimplência agora, porque ela pode ter uma variação. Eu já li alguns estudos, né? Posso afirmar que se tiver alguém aqui com plano de saúde que está tendo uma variação alta na inadimplência, obviamente que tem a sazonalidade, tá, gente? Tem que comparar com o ano passado no mesmo período. Mas não está sendo um item de preocupação agora, tá? Acho que as pessoas estão muito preocupadas com o Covid, as pessoas não vão deixar de pagar o plano de saúde. Eu acho que é instintivo humano. Mas hospitais, pega aí contrato por contrato, escreve a fórmula. Assim, já fiz muitos testes, tá, gente, de projeção de receita para o hospital, por exemplo. Então, assim, existe a questão de prazo médio de recebimento por área, você pode trabalhar dessa forma, faz uma projeção mais rápida. A gente tem ali uma média móvel ponderada, uma média móvel. Infelizmente, a média móvel ela não funciona tão bem num caso de Covid, por quê? Porque ela vai pegar os períodos anteriores e caiu tudo e você já vai ter uma falsa identificação de padrão. Mas a gente também tem... Então, assim, a melhor forma de você fazer hoje é o quê? Vamos pegar os últimos faturamentos, vamos ver a proporção que a gente tem de faturamento em relação ao recebimento. Deixa eu ver no meu contrato aqui exatamente as condições, porque as condições são muito específicas de plano de saúde por plano de saúde. Tem alguns que te dão uma tabela, o dia que vai pagar. Olha, se você me passar o faturamento até o dia tal, eu vou te pagar até o dia tal. Recurso de hipnose, eu vou te pagar dia tal até dia tal. Então, você tem que trabalhar um por um, né? Colocar isso em pauta numa planilha e fazer essa projeção. No mínimo, 1 ano. E, gente,
segura o caixa, renegocia o máximo que você conseguir com seus fornecedores, porque senão você não sabe do amanhã. Essas são as sugestões que eu posso dar de forma rápida, em 5 minutos aqui para vocês, tá, Gustavo? Depois a gente fica à disposição, né? Pessoal, alguém estava com o áudio aberto aí. Acho que falar de gestão financeira, de gestão da saúde, eu acho que a gente já está no segundo meetup específico sobre isso, mas fica claro que a gente tem muito que falar, né? O André chegou a falar de telemedicina, eu acho que telemedicina, LGPD e esse nova forma de interagir paciente-médico dá tema para um outro meetup para a gente bater papo e aprofundar sobre isso. Essa questão valor, custo, preço, também é um tema muito rico para qualquer negócio e eu acho que para a cadeia de saúde talvez seja um dos mais complexos, né? O André pincelou muito bem isso no início, que seu custo aumenta, mas o repasse de preço, e não necessariamente por causa do plano, né? Porque o plano também ele tem, dependendo do modelo do principal, ele tem datas de negociação também com a fonte pagadora, então também é uma cadeia que ela termina lá na regulação, né, da saúde suplementar de maneira geral, e ela precisa ser reinventada, né? Desde a regulação até a gestão micro lá dos planos de saúde, das clínicas, dos laboratórios. E eu acho que a gente está começando aí nesse processo aí, já estamos no segundo live, mas eu acredito que a gente vai ter que falar muito sobre isso, porque tem muito espaço para a gente conseguir melhorar a gestão, implementar tecnologia, melhorar a gestão, melhorar os modelos de relacionamento da cadeia para otimizar a cadeia de maneira geral. Eu acho que, vamos falar assim, o médico, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta tem um papel fundamental na cadeia de saúde, isso não tem dúvida, mas a gestão também tem que ter um protagonismo aí para a cadeia conseguir dar acesso a mais pessoas no menor custo e ser sustentável no longo prazo. Então fica aí o recado final, né, de dar espaço para a gestão e a gestão financeira, principalmente, nesse momento, como abordado pelo Alisson. E a equipe da Moore, da Leverpro, está disponível aí para a gente continuar esse papo. Vamos ter outras oportunidades para falar mais sobre isso. Eu queria agradecer muito a participação do André, que conseguiu enriquecer muito aí com a experiência do dia a dia. Um estranho no ninho, né? Não é um médico falando sobre gestão de clínica médica, mas que a gente que tem contato com muitos laboratórios, clínicas, hospitais, a gente vê que o trabalho que está sendo feito na Pulsos, vou falar aí, André, o pessoal vai ouvir falar muito ainda da Pulsos no futuro, né? Estamos trabalhando para isso e estamos trabalhando com um propósito, né? Assim, no final é o paciente no centro, né? É o cuidado com a saúde, que é o nosso bem maior, né? Então, se as clínicas, se os prestadores de serviços não sustentarem, a cadeia está prejudicada. O operador de saúde não vai ter um beneficiário bem atendido, num custo adequado, todo mundo perde, né? Então, é o nosso propósito, cuidar, né? A gente tem até um programa lá muito específico chamado Cuidado Completo, mas com foco na gestão, na eficiência e muito agora, né? Tecnologia, né? A nova gestão, ela tem que passar por mais tecnologia, mais compartilhamento de dados e informações, mais eficiência, né? E não tem outro caminho. A gente espera, agradeço o convite, espero ter contribuído e realmente nós só tangenciamos algumas discussões aqui. Sim. Que dá para ficar boas horas
Só falando de modelo de remuneração por valor, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui do Jarbas e do Marcelo Modesto que não deu para a gente falar, perguntando mais de telemedicina. Só para pincelar, a telemedicina não é o inimigo. O preço pode cair, mas nós temos que pensar, né, qual que é o modelo vigente. O médico que está numa capital que tem mais médicos, ele tende a ir ao interior para ele performar, né? O interior tem falta de médico e nas capitais tem muito médico. Tem um Brasil inteiro para ser descoberto pelos médicos, gerando uma oferta maior do serviço, que aí o preço pode voltar a subir, né? E a telemedicina, a tecnologia vai ser um meio para isso, né? O médico não precisa de mudar lá para o interior do Acre para ele ter uma remuneração melhor, né? Ele pode, da capital que ele estiver, ele pode acessar o paciente de lá. Dar acesso à saúde, né? E muito obrigado aí, André. Com certeza a gente deve ter outros momentos aí. Espero que você esteja à disposição aí para novos eventos aí. Valeu? Obrigadão. Combinado. Queria agradecer muito o Alisson, que é um parceiro de tecnologia aí nosso, que tem ajudado a gente também nesse propósito aí de automatizar e aprofundar e profissionalizar a gestão financeira, né, Alisson? E a gente tem eu que agradeço a oportunidade. Tem trabalhado junto aí, e aí é isso. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Grande abraço, gente. Falou.